Um usuário de drogas, um morador da região, apontado pelos moradores, pelos vizinhos, como usuário de drogas, é suspeito de tentar matar um idoso. Ele esfaqueou esse idoso 2 vezes, tudo foi filmado, tá? Os moradores registraram tudo, câmeras de segurança também mostram a ação desse homem. Pode encher a tela aí com a imagem? Olha aí o vídeo, ó. Lá vai o homem pra cima do idoso, ó. Dá 2 facadas nesse idoso, gente, que loucura, no meio da rua, ó. O idoso levanta ali assustado, o homem nervoso entra em casa novamente e, de acordo com os moradores da região, esse homem tem um comportamento extremamente agressivo, costuma ameaçar os vizinhos, aponta essa faca constantemente, tem dado muita dor de cabeça para os moradores da região, tá? Aí você deve estar se perguntando, por que ele fez isso, Alisson? Do nada ele atacou esse idoso? Vamos entender a história. Deixa eu conversar ao vivo com o Lucas Freire. Ele tá por dentro de tudo, vai trazer pra gente os detalhes. Ô Lucas, a imagem é impressionante, viu? O idoso parece que estava sentado quando esse homem chega, extremamente agressivo. Primeira pergunta, meu amigo, esse idoso tá bem? Como é que ele tá de saúde? E o que aconteceu? Foi um desentendimento? Tô contigo mais uma vez. Alisson, olha, uma história que a gente conta aqui, inclusive, que chama a atenção pela segurança dos próprios moradores aqui da rua Serra Dourada, aqui no bairro Redenção. Como você bem disse, esse caso aconteceu, né, recente aqui na rua. Esse idoso aí que foi identificado suspeito, foi identificado como Antônio Lúcio, é morador daquela residência ali. A gente percebe nas imagens, como você disse, eu vou pedir até para o Emerson vir aqui comigo, né? Ele sai da residência, da casa dele. A vítima, que foi identificado como Ricardo Ferreira, estava sentado aqui nessas proximidades aqui. A gente consegue perceber bem nas imagens que foram, né, compartilhadas e a gente teve acesso. Então ele sai da casa dele, vem até esse ponto aqui e aqui ele dá os 2 golpes de faca, e não uma faca pequena, Alisson, é uma faca grande, aquela peixeira. Deu 2 golpes aí de faca no seu Ricardo, que ele acabou ali tendo o intestino dele perfurado. Segundo a equipe médica, se não fosse a rapidez, né, das pessoas que ajudaram, da própria irmã dele que ajudou a levar para o hospital, em 5 minutos, se tivesse passado esses 5 minutos, ele teria morrido. Só que a gente traz aqui não é um caso isolado esse que aconteceu aqui, não. A denúncia é de que esse morador aqui aperreia muitos moradores aqui da região e todos estão preocupados, porque ele foi preso ontem. A gente tem esse outro vídeo do momento da prisão, quando ele sai aqui, e ele sai tranquilamente, segundo as informações dos moradores, inclusive ainda fez ameaças, dizendo que vai voltar, que vai matar. A gente tem aqui moradores aqui da rua Serra Dourada que tem medida protetiva contra ele. Em uma outra casa de uma vizinha aqui também, ele entrou dentro da casa dela, levou ali o notebook, levou 4 celulares. É uma situação complicada. Eu vou conversar aqui com os moradores, eles não querem se identificar, tá? Então a gente vai conversar aqui, até para guardar, né, a questão, a identidade de cada um que vai estar falando aqui sobre a situação. Mas uma situação muito complicada, né? Muito bom dia para você. Não foi a primeira vez e não é um caso isolado. É um vizinho aí que, segundo vocês, tem perturbado aqui na região. Muito bom dia. Bom dia. É verdade, ele é o terror aqui dessa rua. Eu não o conheço pessoalmente, mas o testemunho da vizinhança é esse, que ele é o terror dessa rua, ameaçando todo mundo. Eu sou o irmão do Ricardo, irmão da vítima. Quando minha irmã ligou, umas 17 horas, aí eu fui para o hospital 28 de agosto e conversei com o médico, e o médico que falou para mim, se ele não chega rápido, ele teria morrido. E a facada foi muito grave e que ele ia ser levado para a cirurgia. Foi levado, depois de 2h30, o médico voltou, me dando a notícia, e disse, olha, já operamos, o teu irmão perdeu parte do intestino, vai para a UTI agora, ficar em observação por 1 ou 2 dias. Ore a Deus para que tudo corra bem, mas ainda há risco. Agora deixa eu lhe perguntar, pelo que eu entendi aqui, né,
tem essa questão que ele é usuário de drogas. Eu conversei ainda há pouco, Alisson, só pra gente deixar explicado, eu bati ali na casa, conversei com a irmã que não quis falar, disse pra gente não mostrar, né, a residência dela, mas passou umas informações, as seguintes informações, né? Eu falei, olha, é necessário que a gente dê as duas versões, e a gente gosta de contar aqui as duas versões. Ela falou que sim, ele é usuário de drogas, mas não quis falar, disse que o que os vizinhos falam também é uma realidade, infelizmente. E como, né, aqui o irmão da vítima acabou falando, depois dessas duas facadas, ele ficou em uma situação grave ali no hospital, está recebendo atendimento médico, só que tem um relato muito forte depois ali, né, de que o Antônio, no caso, foi preso. Quando ele foi ouvido, porque depois que a pessoa vai presa, ela tem que ir para a delegacia, prestar o depoimento, e o depoimento dele aos policiais do primeiro momento foi assustador. Eu vou até que pedir aqui para ele falar para quem está acompanhando o que ele falou depois que deu as facadas ali. Ele confirmou para a polícia que tinha dado e disse o que mais? Esse é o depoimento da vizinhança. Eu não estava presente, eu não vi. Eu vi a filmagem depois, né? Que pelas filmagens se vê que é duas facadas. Não sei se ele acertou as duas. Eu sei que uma ele acertou muito bem. Deu para matar mesmo, né? Isso aí, sobre as duas facadas, a gente vê pela filmagem e algum testemunho de algumas pessoas. O médico não me falou, que eu não perguntei se foi duas, né? Então, a informação que eu tenho, conversando com o médico, é que foi muito grave e realmente ele ia morrer se não fosse atendido na emergência e tivesse tido um bom atendimento, né? Aí eu não moro nessa rua, moro na outra rua, mas sou irmão da vítima e o que a gente sabe é que ele realmente é um malfeitor e não pode mais voltar para essa rua. É isso, Alisson, eles estão com medo. Eu vou conversar aqui com essa outra vizinha que também já foi ali vítima, tem esse receio de que se ele for solto, volte, né, de alguma forma a fazer algo até pior. Muito bom dia para você. Bom dia. Então, eu sou vítima, né, de perseguição dele. Ele me perseguia, ele me ameaçava e eu por dó da mãe dele, por ser uma pessoa de idade, eu demorei quase 3 anos para chegar à delegacia da mulher. Mas como ele já estava se tornando muito perigoso, e aí eu tomei a atitude de ir lá, né, e dar início ao processo. E hoje eu sou acompanhada pela Lei Maria da Penha. Deixa eu lhe falar isso porque a senhora me contou ainda há pouco que ele queria ter um relacionamento com a senhora não quis, ele tem esses problemas possivelmente aí mentais, né, que não foi confirmado ainda, mas a irmã disse que é usuário de drogas. Então como que era essa questão? Ele queria ter um relacionamento com você? Sim, foi algo que aconteceu no passado e na época, eu acho que talvez ele já não era muito bem, né, tinha problema com bebida, na época eu acho que com droga não. Mas aí foi um relacionamento muito rápido, não durou acho que nem 3 meses, e aí de lá para cá eu morava distante dele. Quando eu retornei para cá, na mente dele eu acho que ele tinha achava que tinha alguma chance de relacionamento. E foi quando ele começou a me perseguir. Como ele se tornou uma pessoa perigosa, eu resolvi tomar a atitude de ir na Lei Maria da Penha. E aí a senhora tem esse receio, no caso de se ele ser solto, possa fazer algo contra a senhora ou contra algum morador daqui? Sim, com certeza, porque ontem mesmo ele dentro da viatura ele nos ameaçou, disse que se ele for solto ele vai matar todos aqui da minha residência. Olha, Alisson, é um caso realmente sério, né? Como a gente falou ainda há pouco, a gente tem as imagens aí, a gente percebe também, a gente fala dessa questão da insegurança, mas é um caso esse aqui isolado de uma pessoa, e essa pessoa é o Antônio Lúcio, o suspeito, esse que aparece na imagem, que aparece também no momento ali sendo preso. Eu vou conversar com esse outro morador, que ele vai dar outros relatos, porque são vários relatos aqui dos vizinhos, todos preocupados com essa situação. Além, né, dessa situação, dessas facadas que ele deu, mas ele já, antes disso, ele já aperreava vocês, jogava água na casa das pessoas, taca pedra, tem várias situações, né? Muito bom dia. Bom dia. Todas as situações ocorriam quase todo dia, né? Não deixando a gente dormir direito, né? Jogando água, jogando garrafa PET, tocando fogo. E isso incomodava muita gente, né? Porque sempre, nunca mexemos com ninguém, sempre tivemos paz aqui. E esse rapaz, na hora que ocorreu a facada, a gente estava próximo e tentou logo chamar a polícia, né, para vir para pegar ele. Foi quando ele se revoltou mais ainda e que me ameaçou de morte. Então ele ameaçou no momento aqui da prisão dele, ele ameaçou. Disse o que ele falou? Eu ia ser o próximo que ele ia pegar, ele ia me matar. Você ficou com medo? Fiquei, mas eu fui para cima dele, porque na hora ele não estava armado, né? Já tinha escondido a faca na casa dele.
Na hora que ele saiu tranquilo e foi embora. Aí a gente foi tentar pegar ele. Agora deixa eu lhe falar, tem um relato, né? Esse é um relato extraoficial, claro, a gente está passando aqui informações, a polícia segue a investigação desse caso, mas tem um relato de que quando ele teria ido ali dar o depoimento, ele falou que sim, a faca era minha, foi eu que esfaqueei, ainda disse que sentiu ali alguma coisa ao esfaquear. O senhor tem esse relato pra gente? Sim, chegando na delegacia lá, o rapaz falou que perguntou por que ele tinha esfaqueado o rapaz. Não, porque eu quis matar ele mesmo. Eu meti a faca, parecia que estava entrando manteiga, ele entrou molezinho. Isso o policial falou? Isso, o policial falou pra gente. O medo agora, como que fica? O senhor, todos os vizinhos aqui a gente percebe, né, uma reunião dos vizinhos, a situação que aconteceu recente agora, mas aí fica esse pavor de algo acontecer, algo pior acontecer caso seja solto, né? Sim, a gente tem uma filha de 9 anos que brinca aqui todo dia e a gente não tem essa preocupação. Agora minha filha não pode mais brincar na rua porque a gente corre perigo. É muito preocupante isso, né? A gente fica com esse sentimento e a gente está todo mundo abalado, porque todo mundo tem seus problemas de saúde, né? Um caso muito sério. Ele tem que ficar preso e não sair de lá. É isso, essas são as informações, Alisson. Então, o estado da vítima é um estado, né, a vítima que foi identificada aí como Ricardo Pereira, ele que recebeu as 2 facadas aqui, nesse ponto aqui. Agora deixa eu lhe falar só mais uma coisa, Alisson, que acabou acontecendo depois que, né, ele deu as 2 facadas ali aqui no Ricardo, o Antônio saiu, deu as 2 facadas aqui. Aí ele saiu tranquilamente. Segundo o relato dos vizinhos, depois que esfaqueou, ele não correu, ele não fugiu, ele não se escondeu. Ele saiu andando aqui tranquilamente na rua, foi indo embora como se estivesse fugindo. Em determinado momento, ali o que ele faz? Ele troca a camisa dele, que era para não ser identificado pela polícia. Só que uma outra pessoa que viu a situação correu atrás dele, conseguiu trazer ele. Foi o momento que os policiais chegaram aqui e no momento da prisão, inclusive a gente tem o vídeo ali, ele ameaçando os vizinhos. O que a gente sente aqui da comunidade é esse receio. Como eu disse ainda há pouco para você, a gente conversou aqui com a irmã dele que não quer falar, pediu até que a gente não mostrasse, mas as imagens da casa já aparecem no vídeo, né? O vídeo que a gente teve acesso, que foi registrado por uma câmera de vigilância aqui da área. Só que ela não quer falar, mas ela confirmou, sim, ele é usuário de drogas e ele possivelmente não. Sim, foi ele o rapaz que fez isso daí. Ela disse, só que não quis mais falar, ele tem uma mãe, né, de mais de 80 anos, que sofre com algumas doenças e também com esses transtornos aqui. Agora, ele foi preso, passou por audiência de custódia, inclusive é uma informação que a gente vai trazer aqui extraoficial, essa informação, tá? Que foi repassado pra gente aqui pelos vizinhos que estão tendo acesso a todo momento. Tá chegando o áudio de como está o estado de saúde do Ricardo, que está esse estado grave, foi cortado uma parte do intestino dele, inclusive por conta da facada, e essa informação extrajudicial que diz que se caso o Antônio seja solto, ele pode morrer aí por conta das organizações criminais que tem aqui na cidade. Essa é uma informação extrajudicial, mas o receio mesmo é dos moradores de que algo aconteça caso ele possa sair. Alisson, eu volto com você. Ô Lucas, o Antônio Lúcio, ele é o famoso valentão, é o nóia ali da rua, né? Um usuário de droga já confirmado pela família. Aí por que eu chamei de nóia? Porque ele não é aquele usuário de drogas que quer sair do vício, que quer melhorar, que quer mudar de vida. Ele é um valentão, arruma confusão com todo mundo, fica provocando os vizinhos, fazendo ameaças. O camarada que está sendo preso e ao mesmo tempo está fazendo ameaça, ele já perdeu o medo da polícia, ele não tem medo de nada, ele quer mesmo prejudicar esses moradores. Aí, coitada da vizinha, teve um relacionamento com esse maluco, sem conhecer essa índole dele ali no passado, relacionamento rápido, ele confundiu as coisas, já achou que era dono da mulher, que ela era obrigada a se relacionar com ele para sempre, também partiu para cima dela. Por conta do Antônio Lúcio, esse homem que você está vendo nas imagens, os moradores estão apreensivos. Tem um morador que está no hospital, lutando pela vida, porque foi esfaqueado 2 vezes. Lucas, eu sei que você já trouxe pra gente a informação de que a família
não quis falar, né? Você questionou ali os familiares do Antônio Lúcio. Agora, eles confirmam, né, Lucas? Só pra gente deixar claro aqui para quem tá nos acompanhando, que o Antônio Lúcio realmente é problemático. O que você sentiu, Lucas, por parte dos familiares? Eles também estão apreensivos? Eles concordam ou não concordam com o comportamento do Antônio Lúcio? Pelo que eu senti, Alisson, né, quando a gente conversou aqui com a irmã dele, é realmente essa preocupação de impotência, inclusive porque a gente está falando de uma grande maioria dos vizinhos aqui, todos denunciando essa mesma situação. Uma outra informação também que a gente acabou, né, tendo aqui depois do momento que ele foi preso é que ele questionou até o jogo de futebol com os policiais. Olha, o Vasco jogou, fez um golaço, vários gols aí, e isso tudo no momento depois que ele tinha acabado de acertar o Ricardo aqui com os 2 golpes de faca. Então, quando a gente conversou, que eu conversei ali com a irmã dele, que eu pedi que ela falasse com a gente para dar os 2 lados da história, ela confirmou sim, ele é usuário de drogas. Perguntei de maconha, cocaína, ela falou que não sabe, mas que ele é usuário de drogas. E a gente percebeu também essa apreensão que é normal, porque ela é a única irmã dele. A gente até entende, né, essa questão irmã dele, mas que também não pode fazer nada, porque ele é o principal suspeito de todas as coisas que aconteceram aqui na rua Serra Dourada, como a questão da perseguição de uma das vizinhas, entrar na casa de outra vizinha, levar celulares, computadores, ameaçar vizinho de morte, além de outras coisas aqui, jogar pedra na casa. Então, é uma questão mesmo de receio e de medo dos moradores que vivem aqui na Serra Dourada com tudo que tem acontecendo. Ele foi preso, o ápice da coisa, então, foi as facadas aqui. Então, por isso que eles têm medo de que, se ele seja solto, ele volte para fazer algo, quem sabe, até pior. Com certeza, né, Lucas? Obrigado pelas informações. Eu espero que ele não seja solto tão cedo. Fique um tempo atrás das grades para os moradores terem um pouquinho de paz há anos, viu? O Antônio Lúcio vem dando problema lá no bairro Redenção, zona centro-oeste de Manaus.